E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, comentem aqui embaixo ou mande um direct no nosso canal do Instagram, ok? Então tá, sem enrolar mais, vamos direto para o vídeo de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de sistemas de tubulações. E vamos falar sobre um tema importante que é utilizado muito em sistemas de abastecimento de água, que é distribuição em marcha. Esse conteúdo é um pouquinho mais leve do que os conteúdos anteriores, mas ainda assim ele segue com um nível de dificuldade um pouquinho maior do que os outros conteúdos que a gente está acostumado. Talvez, né? Depende de cada um. Então vamos continuar. O que é uma distribuição em marcha? A distribuição em marcha representa a retirada uniforme de vazão de uma tubulação ao longo do trajeto. Como assim? Então eu vou explicar com calma, passo a passo, para vocês entenderem o que é essa distribuição em marcha. Eu vou começar primeiro com uma situação fictícia. Consideramos que a gente tem uma rua com algumas casas, várias casas. Aqui eu botei 5 só para exemplificar. Essas casas são abastecidas por um sistema de abastecimento de água, por uma rede de distribuição, que começa com uma tubulação que passa pela rua, ok? A vazão que entra nessa rede de distribuição se chama vazão a montante, ou seja, a vazão antes da rede. E após abastecer toda essa casa, há uma vazão de jusante que representa a vazão no fim daquela rede. Tudo certo? Lembrando que em cada uma das casas há um consumo, ou seja, há uma vazão de saída. Dessa forma, como há uma vazão de saída, a vazão que passa pela tubulação, ela não é constante, ok? Então há uma vazão aqui, uma vazão nesse trecho aqui, uma vazão nesse trecho aqui, uma vazão e assim por diante. Essa vazão total que sai da rede de distribuição e vai para a casa das pessoas é chamada de vazão distribuída. Então, há uma vazão, ou seja, uma quantidade de água que é distribuída entre as residências. Tudo certo? Então tá. Sabemos que na rede de distribuição entre uma vazão chamada de vazão de montante, parte da vazão é distribuída e sobra uma vazão de jusante, que é a vazão que sai dessa rede. Então, fazendo um balanço de massa, a gente sabe que Q é a montante menos o total da vazão distribuída igual a Q de jusante, onde Q distribuído é a somatória das vazões que saem em todas as casas. Tudo certo? Claro que aqui eu estou trabalhando com 5 casas. É possível estimar o consumo em cada casa e fazer um cálculo simples. Beleza? Só que quando a gente trabalha com redes muito grandes, naturalmente a gente não tem como ficar somando a vazão que sai em cada uma das residências. Pode ter 10, 100, 1000 residências. Então a gente não tem como fazer isso de forma tão pausadamente. A gente tem que fazer uma aproximação. E que aproximação é essa? É justamente a distribuição em marcha. O que a gente aproxima? A gente considera que a vazão distribuída ao longo de uma rede de distribuição, ela é constante e é função do comprimento. Como assim? A gente considera que em uma tubulação de um determinado comprimento, a cada metro de tubulação sai uma quantidade de vazão. Então a gente está considerando que essa quantidade é constante e que a vazão distribuída, a vazão que sai, é constante e é função do comprimento. Então, a gente considera uma relação uniforme, ok? E essa relação uniforme se chama distribuição em marcha, ou seja, a vazão é distribuída uniformemente ao longo de um trajeto. E essa distribuição é caracterizada uniformemente por um coeficiente, chamado Qzinho, que é a vazão característica da distribuição em marcha. Ele é calculado pela vazão distribuída dividido pelo comprimento da tubulação, porque a gente considera que a vazão distribuída é constante ao longo do comprimento.
Então, por exemplo, se o Qzinho for 1 litro por segundo por metro, quer dizer que a cada metro de tubulação, a vazão total da nossa distribuição cai 1 litro por segundo. É isso que significa. Esse Qzinho é analisado a partir das condições de consumo de cada região. Em determinadas regiões ele é maior, em determinadas regiões ele é menor, isso tudo é avaliado, ok? Então esse Qzinho a gente aprende a calcular e aprendemos a detalhar melhor em sistemas de abastecimento de água. Então tá, vocês devem estar se perguntando, a vazão aqui não é uniforme, existe uma vazão aqui, uma vazão em cada um dos trechos, correto? Sim. Como é que a gente calcula perda de carga, por exemplo? A gente tem que calcular perda de carga em cada trechinho? Não, não tem como. A gente tem que fazer uma outra aproximação. Então, a gente considera que nesse trecho, aqui para os cálculos hidráulicos, está passando uma vazão fictícia. Que essa vazão é uma vazão utilizada para o cálculo no interior de uma distribuição em marcha. Então, a gente tem esse trecho aqui e nesse trecho passa, abre aspas, uma vazão fictícia. Que vazão fictícia é essa? É uma vazão que promove as mesmas perdas de carga, aproximadamente, do que se eu calculasse separadamente durante todo o trajeto. Tudo bem? Tá, professor? Deve ser muito difícil calcular essa vazão fictícia. Sabe que não? Quando nós temos uma vazão a montante e uma vazão a jusante, a gente simplesmente faz a média das duas. Por quê? Porque isso é uma situação linear, há uma queda linear da vazão. E, se vocês se lembrarem de cálculo, a vazão representativa, a vazão média, é a média das vazões. Beleza? A gente pega a vazão de montante, que é a vazão de entrada, soma com a vazão de jusante, que é a vazão de saída, faz a média e calcula a vazão fictícia. Tranquilo? Beleza? Ok, então. Mas existe um caso diferente. Esse caso representa quando a vazão de montante é igual à vazão distribuída. Ou seja, toda a água que entrou foi retirada, consumida na distribuição em marcha. Ou seja, a gente não tem vazão de jusante. Nesse caso, a gente considera que o final dessa rede é chamado de ponta seca. Ou seja, sem nenhuma vazão. Nesse caso, a gente não pode aplicar a distribuição linear, porque o comportamento, apesar de ser uniforme, ele sofre uma queda no final, por causa da ponta seca. Assim, a vazão fictícia é calculada a partir dessa relação, Q de montante dividido por raiz de 3. Se vocês lembrarem de cálculo, isso também tem a ver com aquela questão do triângulo, do ponto médio, do ponto centro de massa, essas coisas. Não vou me detalhar agora, mas a partir desse princípio, ok? Então, lembrando, vazão fictícia, quando tem vazão de montante e jusante, é só fazer a média. Quando é ponta seca, pega a vazão de entrada e divide por raiz de 3, beleza? Simples, né? Então tá, vamos tentar deixar isso mais claro a partir de um exemplo. Então, nós temos um reservatório de abastecimento com cota de topo de 100 metros e esse reservatório fornece água a uma vazão de 100 litros por segundo até o início da rede de distribuição, cuja cota dessa rede é de 70 metros. Sabe-se que esse trecho inicial do reservatório até o início da rede não possui ramificações, ou seja, a vazão é contínua, porque conservação da massa. E ele possui as seguintes características físicas: um comprimento de 300 metros, um diâmetro de 300 milímetros e um fator de atrito de 0,015. Foi calculado, tá? Eu já aproximei aqui porque não é o objetivo desse capítulo calcular o fator de atrito, mas saiba que eu poderia dar o epsilon e vocês calcularem, tá? A partir da rede de distribuição, inicia-se o abastecimento de água. Então, começou a rede no ponto B e começou uma rede de distribuição de água. Essa rede de distribuição caracteriza-se por uma distribuição em marcha de vazão característica da distribuição Qzinho igual a 0,1 litros por segundo por metro. Ou seja, a cada metro de tubulação, a vazão cai em média 0,1 litros por segundo. Essa tubulação possui as seguintes características físicas: tem um comprimento de 400 metros, um diâmetro de 250 milímetros e um fator de atrito calculado de 0,016. A rede se finda a uma cota ZC, ou seja, no ponto C, igual a 60 metros. Sabendo disso, calcule-se a carga de pressão em MCA no início e no fim da rede de distribuição, ou seja, no ponto B e no ponto C.
Ponto A é um reservatório, pressão é 0, porque a pressão absoluta é igual à atmosférica. Observação: despreze as cargas cinéticas. Só para facilitar o cálculo, o correto é calculá-la, tá? Considere gravidade 9,8 e viscosidade cinemática, que não vai precisar, porque eu já dei o F, assim, tá? Então, esse é o desenho. A gente tem um reservatório, cuja cota de topo é 100 metros. A tubulação vai até um ponto B com uma vazão constante de 100 litros por segundo, com essas características. No ponto B inicia-se uma distribuição em marcha, cuja vazão cai 0,1 litros por segundo a cada metro, e tem essas características, e se finda numa cota ZC de 60 metros. A gente quer saber a pressão no ponto B e a pressão no ponto C. Daí vocês devem estar se perguntando, tá, professor, como é que eu faço isso? Então, quando vocês virem uma distribuição em marcha, a primeira coisa que vocês vão fazer é caracterizar essa distribuição em marcha a partir da vazão fictícia. Tudo bem? Então, eu vou primeiro calcular a vazão distribuída, porque eu tenho a vazão característica 0,1 litros por segundo por metro, então eu consigo saber quanto total foi distribuído nesse trecho. Tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que Qzinho é igual a QD sobre L. Temos o Qzinho, temos o comprimento, que é 400 metros, então a gente sabe quanto de vazão foi distribuída nesse trecho. Qzinho é 0,1 litros por segundo por metro, QD é igual a 400 metros, então a gente sabe que a vazão distribuída é igual a 40 litros por segundo. Tá, professor? Não precisa ser unidade internacional? Então, vejam a unidade que está no Qzinho. A unidade que está no Qzinho representará a unidade que estará na vazão. Ok? Como o Qzinho está em litros por segundo por metro, aqui vai ser litros por segundo. Tá bom? Sempre olhem a unidade direitinho, tá? Depois a gente converte quando precisar para metros cúbicos por segundo, mas a gente só vai precisar quando a gente for fazer o cálculo da perda de carga, tá? Então tá, temos que a vazão distribuída foi 40 litros por segundo. Então vamos pensar, a gente sabe quanto chegou, que foi 100 litros por segundo. A gente sabe também o quanto foi distribuído, que é 40 litros por segundo. Então a gente vai saber quanto saiu de vazão no final dessa rede. Então vamos lá, vamos calcular a vazão ajusante, que é a vazão ao final da rede. Sabemos que a vazão de montante menos o total que foi distribuído é igual à vazão que sobrou. Balanço de massa, ok? Vazão a montante é 100, vazão que foi distribuída é 40, acabamos de calcular, e vazão a jusante é o que a gente quer descobrir. Então a gente sabe que a vazão a jusante é 60 litros por segundo. Claro, né? Se entrou 100, saiu 40, sobrou 60, beleza? Então, calculamos a vazão a montante e a vazão final. Sabemos que não é uma ponta seca. Então, a gente pode calcular a vazão fictícia. Façam esse passo a passo, tá? Cuidado para não se confundir. Parece ser fácil, mas é difícil porque tem que fazer passo a passo. Vocês podem confundir o que é vazão distribuída com vazão de distribuição em marcha com vazão de fictícia. Cuidado, façam passo a passo. Então, como não é ponta seca, a vazão fictícia é a média da vazão de montante com a média da vazão com a vazão de jusante. Então, eu vou pegar as duas e dividir por 2. Então, entrou 100, saiu 60. A vazão fictícia é 80 litros por segundo. Então, essa vazão fictícia é uma vazão representativa desse trecho que produz a mesma perda de carga que se eu calcular separadamente, tá? Então, eu vou deixar esse valor salvo aqui. Então tá, vamos continuar. Agora eu vou calcular os fatores característicos de cada tubulação, ou seja, o X. Gente, esse X é o meu método. Eu gosto de usar o X porque facilita na aplicação das fórmulas. Vocês não precisam, vocês podem usar a fórmula da perda de carga completa. Só aplicar vazão, trocar para velocidade, essas coisas. Mas eu vou usar o X porque para mim facilita na manipulação. Ok? Então tá. O X é calculado por fator de atrito vezes L sobre D na quinta. Então, vou fazer a tabelinha. O D da tubulação 1, o F da tubulação 1, L da tubulação 1 e isso da tubulação 2, ok? Vou aplicar essa fórmula tanto para a tubulação 1 quanto para a tubulação 2 e eu vou ter o X, beleza? Então tá. Então, o X1 é 1852, 1 sobre metro na quarta, e o X2 é 6.554, 1 sobre metro na quarta. Eu vou deixar esses valores salvos aqui, ok? Com os fatores característicos de cada tubulação e com a vazão, que eu já tenho a vazão representativa de cada trecho, eu consigo calcular a perda de carga em cada tubulação, ok? Perda de carga é y vezes x vezes q².
Então eu vou montar novamente a tabela. Posso fazer de outra forma? Posso. Posso calcular separadamente? Posso. Aqui eu estou fazendo de várias formas para facilitar a vida de vocês. Então, o tubo 1, o X é 1852. A vazão é 0,100 metros cúbicos por segundo, porque nesse caso a gente tem que usar no sistema internacional. E o Y é o mesmo, é uma constante, 0,0827. Se eu fazer essa multiplicação, elevar o Q quadrado, eu vou ter que a perda de carga é 1,532 metros. Em 2, mesma coisa, 3,469 metros. Vou deixar os valores salvos aqui. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que no trecho 1, foi perdido isso de energia. E no trecho 2 foi perdido isso de energia. Se vocês observarem bem, o trecho 2 tem um X muito maior. Foi por isso que as perdas de carga foram bem maiores. Tá? Então tá, eu tenho as perdas de carga em cada parte da tubulação. Tenho a perda de carga em 1 e tenho a perda de carga em 2. Agora eu vou calcular o que o exercício pede. O que o exercício pede? A pressão em B e a pressão em C. Tá? Então vamos pensar no seguinte. Vamos começar pela pressão em B. Como é que a gente calcula a pressão? Quando a gente fala em pressão, a gente tem que buscar uma equação de energia que nos dê essa pressão aqui. Então vamos começar em A. Eu tenho a energia em A, que é a cota, porque é um reservatório. Eu tenho as perdas de carga de A até B, que é a perda de carga na tubulação 1, que é 1,532 metros. Então, se eu tenho energia em A e a perda de carga de A até B, eu consigo a energia em B. E consigo, por consequência, a pressão em B. Tá bom? Então tá, eu vou aplicar a equação de energia de A até B e com isso conseguir a perda de carga. O A é um reservatório, então ele só tem cotas geométricas, ZA. O B é uma tubulação, então ele tem cota geométrica, carga de pressão e carga cinética, tá? No exercício ele pediu para desprezar as cargas cinéticas, então eu vou ignorar. Por que ele pediu? Para acelerar o cálculo. Mas eu posso perfeitamente calcular a carga cinética pegando essa vazão aqui dividido pela área, que também posso calcular a área por esse diâmetro. Então, eu não precisava desprezar, mas eu fiz isso para acelerar os cálculos, tá? E não vai fazer tanta diferença, a carga cinética é muito baixa. Então, ZA vai ser 100 metros, ZB é 70 metros, tá aqui. A carga de pressão em B é o que eu quero descobrir, e a perda de carga em A e em B é isso daqui. Então, eu tenho que a carga de pressão é de 28,468 MSA, ou seja, aproximadamente 28 metros e meio. Então, eu consegui calcular a pressão em B. Agora, eu vou salvar esse valor e calcular a pressão em C. Eu vou seguindo o sentido do escoamento nesse caso, porque facilita. Então, eu tenho a energia em B. Calculei a pressão, consegui a energia. Eu tenho a perda de carga entre B e C. Então, se eu tenho energia em B e a perda de carga entre B e C, eu vou conseguir a energia em C e, por consequência, a carga de pressão em C. Então, equação de energia. Energia em B igual a energia em C mais as perdas de carga entre B e C. Tá bom? B e C são tubulações, então eles têm cota geométrica, carga cinética e carga de pressão. Então, é a equação completa. Mas o exercício, novamente, pediu para desprezar as cargas cinéticas, então vou ignorá-las. Mas eu posso calcular a carga cinética em B, pegando essa vazão e dividindo pela área que é calculada por esse diâmetro. Eu também posso calcular a carga cinética no trecho 2. Eu vou pegar a vazão fictícia, que eu apaguei aqui por algum motivo, que era 80 litros por segundo. Vou passar para metros cúbicos por segundo. Usar esse diâmetro, calcular a área e com isso eu calculo a velocidade. E com a velocidade eu calculo a carga cinética. Tá? Então dá para eu calcular a carga cinética, não é um empecilho. Foi só para facilitar, porque não é o objetivo desse capítulo calcular as cargas cinéticas, vocês já sabem. Tá? Mas lembrando, ia ter uma carga cinética aqui e uma carga cinética aqui, tá bom? Mas como pediu para desprezar, vamos deixar assim. ZB é 70. Carga de pressão em B, já calculamos. ZC igual a 60, que é o final. Carga de pressão em C queremos calcular. E a perda de carga é 3,469. Então, isolando a carga de pressão, nós temos que a carga de pressão é praticamente 35 metros de coluna d'água. Então, descobrimos a pressão em B, descobrimos a pressão em C e o exercício acabou. Claro, como eu falei, esse exercício podia ser um pouquinho mais complicado, mas eu resolvi fazer as aproximações necessárias para facilitá-lo. Tudo bem? Beleza? Acabamos o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje não é tão simples assim, vocês veem que os cálculos são um pouco longos, mas ele é mais simples do que a gente tinha acabado de fazer, mais simples que cálculo iterativo e entre outras coisas, tá bom? Já que simplificamos, na próxima aula vamos complicar.
a gente vai começar a trabalhar com sistemas ramificados e o principal sistema ramificado que a gente vai trabalhar vai ser a tomada de água, que é difícil, mas dá para fazer, tudo bem? E depois vamos continuar os sistemas ramificados para trabalhar com exercício dos 3 reservatórios e, por fim, fazer traçados de tubulação. Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente as dúvidas e até a próxima!